Tudo bem, pessoal? Meu nome é Hugo Seder, eu sou procurador do município e professor da aprovação PGE. Estou aqui para falar com você sobre direito civil, certo? Nesse aulão de véspera para PGM Cuiabá. Antes de iniciarmos a nossa aula, gostaria de fazer um convite. Então, no dia 15 de julho, teremos aqui no YouTube da aprovação PGE o Missão Procurador, um evento online gratuito, no qual daremos passo a passo de como se preparar para concurso de procuradoria. Então, clique no link que está aqui na descrição e inscreva-se, tá bom? Esperamos lá. Pessoal, eu tenho uma missão difícil aqui, porque sabemos que direito civil é a maior matéria, tem mais conteúdos, né, e tenho apenas 50 minutos para falar com vocês sobre os principais pontos para a sua prova da PGM Cuiabá. Com base na nossa experiência, nas estatísticas, vamos tentar pincelar aqui os principais assuntos. É óbvio que não vamos conseguir esgotar tudo, mas tentaremos passar aí pelos principais assuntos para que você garanta as suas questões aí de direito civil. Perfeito? Então, sem mais delongas, vamos começar ali com a LINDB, né? Não teria como ser diferente. Pessoal, só um adendo. Depois, se quiserem me seguir lá, Dica de Procurador, então, o Instagram que eu estou retomando agora aí, mas vai ter várias dicas legais para vocês, quando sair concursos e várias mentorias, tudo para vocês aí, beleza? Então, vamos lá. Pessoal, falando da LINDB, artigo 1º, importantíssimo, diz lá que, salvo disposição contrária, a lei começará a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Perceba, a lei pode dispor de forma contrária, certo? Mas, em regra, se não houver uma disposição contrária, terá em 45 dias, começar a vigorar depois de 45 dias de oficialmente publicada. Perfeito? Pessoal, e nos estados estrangeiros? Nos estados estrangeiros será 3 meses. Perfeito? Pessoal, a banca, sabemos que é o CESP-CEBRASP, não vai cobrar o artigo do Código Civil ipsis literis. Então, não vai ser a descrição certinha. O que eles costumam fazer? Pegar um caso, contar lá alguma situação e vai querer saber de vocês se vocês identificam ali talvez uma responsabilidade civil, alguma excludente, ou se não, uma forma de extinção de alguma obrigação, ou se há algum direito de personalidade sendo violado. Então é isso, eles normalmente dão um caso para você solucionar ali através das alternativas, tá bom? Mas é importantíssimo, sempre em direito civil, falarmos aqui da literalidade da lei. Então, claro que traremos para vocês alguns julgados importantes, mas a letra da lei tem que ser analisada aqui, tá bom? Então, perfeito. Falamos do artigo 1º, parágrafo 1º. No parágrafo 3º, temos que, antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação do seu texto destinada à correção, o prazo do artigo, seja 45 dias ou 3 meses, começará a correr da nova publicação. Tá? E as correções de texto de lei já em vigor consideram-se leis novas. Perfeito? Então, falamos aqui do vacatio legis. O que é vacatio legis? Período entre a publicação e o início da vigência da norma. É o tempo necessário para que aquele texto normativo se torne efetivamente conhecido e vai variar de acordo com a repercussão social da matéria. Perfeito? Seguindo aí, temos a aplicação temporal da norma, no artigo 2º da LINDB. Então, não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue. Então, perceba, existem leis temporárias, isso é possível, certo? E, se ela não for temporária, ela vai ficar em vigor até que outra venha e a revogue. Perfeito? Parágrafo 1º. A lei posterior revoga a anterior, quando expressamente o declare. Então, temos aqui uma revogação expressa. Quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Então, temos aqui uma revogação que pode ser expressa, pode ser tácita ou global. No próximo slide falaremos melhor sobre isso. Perfeito? Parágrafo 2º. A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais, a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. E no parágrafo 3º temos o efeito repristinatório. Salvo disposição contrária, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Então, existem lá 3 leis. Lei A, vem a lei B, revoga a lei A, e vem a lei C, revoga a lei B. Essa lei A vai voltar na sua vigência? Depende. Se a lei C estipular isso expressamente, que vai voltar,
Beleza, isso pode acontecer, é o efeito repristinatório, certo? Então, temos aqui que a revogação é a perda da vigência de uma lei em razão do surgimento de outra lei no ordenamento, né, que é incompatível com a primeira. E a revogação pode ser total ou parcial. Total é chamada de abrogação, parcial é chamada de derrogação. Como é que você vai fazer para lembrar lá na prova? Eu gostava de lembrar assim, ó, ab, de absoluto, de total. Então, a abrogação é a revogação total. E a derrogação é a outra, é a revogação parcial. Como eu disse, a revogação também pode ser expressa, tácita ou global. Perfeito? E falando da repristinação, a restauração da vigência de uma lei anteriormente revogada em virtude da revogação da lei revogadora. Então, é a lei A, a lei B e a lei C. A lei A vai restaurar a sua vigência, que foi revogada pela lei B, né? Revogada em virtude da revogação da lei revogadora? Pois bem, se a lei C vier e revogar a lei B, que revogou por consequência a lei A, essa lei A só vai voltar se houver uma indicação expressa nesse sentido. Perfeito? Para finalizar aqui a LINDB, artigo 3º, que fala da obrigatoriedade das normas. Então, ninguém se excusa a cumprir a lei alegando que não a conhece. E do artigo 4º, quando a lei for omissa, o juiz vai decidir como? Por meio da analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Temos aqui a integração das leis no caso de lacuna. Perceba, preferencialmente nessa ordem. Então, primeiro, utilizar a analogia, depois os costumes, depois os princípios gerais do direito. Já vi a banca alterar essa ordem, mas o que você vai fazer? Lembrar na ordem alfabética, A, C e P. Então, analogia, costumes e os princípios gerais do direito. Perfeito? Então, encerramos aqui. Lógico que tem outras coisas importantes na LINDB, mas vamos apostar aqui nesses artigos. Beleza? Começando o Código Civil, claro, pessoa natural. Como o nosso tempo é curto, pessoal, sugiro dar um pause, tire uma foto aqui desse quadrinho comparando aí as teorias, né, da personalidade. Depois, antes da prova, tá no Uber, tá ali no caminho. Eu, por exemplo, viajando de avião, eu pegava e lia esses. Era uma forma de eu revisar, então eu lia essas fotos que eu tirava. Enfim, é uma forma, acho que interessante de antes da prova você dar uma revisada. Mas lembrando das três teorias aqui da personalidade, temos a natalista, a personalidade só se inicia com o nascimento. Tem a personalidade condicional, a personalidade civil se inicia com o nascimento com vida, mas o nascituro vai titularizar direitos desde a sua concepção. Então, desde a concepção, se nasceu com vida, está salvo ali os seus direitos desde a sua concepção, perfeito? E a teoria concepcionista, a personalidade jurídica se inicia com a concepção. Olha, o Código Civil não deixa claro qual teoria que ela adota, né? Porque no artigo 2º ela menciona nascimento, menciona também concepção, mas predomina na doutrina e na jurisprudência que a teoria concepcionista é a adotada aí, principalmente porque a STJ admite dano moral ao nascituro. Então, enfim, para a nossa prova, vamos levar que a teoria concepcionista é a adotada aí. Perfeito? Seguindo, vamos falar de capacidade. Então, temos lá a capacidade de direito, a capacidade de fato e a capacidade civil plena. Então, capacidade de direito ou de gozo, todas as pessoas têm. Quando nascem, as pessoas têm capacidade de direito ou de gozo. E a capacidade de fato ou de exercício, que é aquela aptidão para pessoalmente praticar os atos da vida civil, em regra, a pessoa adquire essa capacidade de fato aos 18 anos, certo? E juntos, quando a pessoa possui capacidade de direito e capacidade de fato, ela possui a capacidade civil plena. Perfeito? Então vamos lá, pessoal. Continuando aí no tema pessoa natural, artigo 3º e artigo 4º, importantíssimos, né? Para saber quem são os absolutamente incapazes, quem são os relativamente incapazes. Houve uma alteração em 2015 do Código Civil que, a meu ver, facilitou, né, para o concurseiro, porque agora, absolutamente incapaz são apenas os menores de 16 anos. Antes tinha outras hipóteses, agora não. Absolutamente incapaz, menores de 16 anos. E os relativamente incapazes são os maiores de 16 e menores de 18, ébrios habituais e viciados em tóxicos,
né? E aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Temos aqui um exemplo do coma, né? Uma pessoa em coma. E perceba lá, os atos praticados pelos absolutamente incapazes serão nulos. Os atos praticados pelos relativamente incapazes serão anuláveis. E os absolutamente incapazes são representados, enquanto os relativamente incapazes são assistidos. Perfeito? Tema emancipação é bastante importante, no artigo 5º, tá? Mas eu gravei uma aula lá, direto ao ponto, aqui no YouTube da Aprovação PGE, sobre emancipação. Deve ter ali em torno de uns 8 minutos. Então, já que temos muitas coisas para falar aqui, nessa revisão de véspera da PGM Cuiabá, recomendo, vá lá, assista o videozinho, rapidinho, quando estiver no Uber, quando estiver comendo alguma coisa, que está muito bem explicado cada um desses incisos, cada detalhe, para você dominar esse tema de emancipação. Perfeito? Coloquei aqui para a gente lembrar que é importante. Então, bata o olho nele no artigo ali e assista a aula, nem que coloque mais rápido lá no YouTube para você aprofundar no tema. Perfeito? Então, vamos lá, para a gente fechar a pessoa natural e passar para direitos da personalidade. Temos no artigo 7º a morte presumida, declaração de morte presumida sem decretação de ausência. Quando que isso vai acontecer? Quando será declarada a morte presumida sem decretação de ausência? Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. No inciso 2, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Pessoal, inciso 1, lembra do avião que cai no mar. Então, o avião caiu no mar. Qual a chance daquela pessoa ter sobrevivido? Então, é extremamente provável que a morte daquela pessoa? Sim. Então, nesse caso, pode haver uma declaração de morte presumida sem decretação de ausência. E no segundo, caso de guerra ali, então desapareceu em campanha, foi feito prisioneiro e não foi encontrado até 2 anos. Então, assim, todas as bancas gostam de prazo, então vamos atentar aí que 2 anos após o término da guerra. Perfeito? E lembrando aqui que o artigo diz também que tem que esgotar as buscas. Por exemplo, caiu lá o avião no mar, tem que esgotar as buscas, passar um tempo razoável, para não achar ninguém, para que se possa declarar a morte presumida. Perfeito? Direitos da personalidade, trouxe aqui vários julgados que podem cair na sua prova. Então, o uso da imagem de torcedor inserido no contexto de uma torcida não induz a reparação por dano moral. Quando não configurada a projeção, identificação e individualização da pessoa nela representada. Então, quando está transmitindo o jogo e mostra aquela câmera com a torcida toda, se pegar alguém ali, a imagem de alguém, não vai induzir reparação de danos morais. Tá? Todos julgados aqui do STJ. Outro importante é do transgênero, que quer alterar o seu nome, lá no alterar o prenome e o gênero no registro civil. Não precisa de cirurgia de transgenitalização. Tá? E também não precisa de autorização judicial. Gravem isso, perfeito? Mais um julgado importante, na exposição pornográfica não consentida, o fato do rosto da vítima não estar evidenciado de maneira flagrante é irrelevante para a configuração dos danos morais. Então, vai haver sim danos morais, mesmo o rosto da vítima não estar evidenciado ali na imagem ou no vídeo divulgado. Perfeito? Mas o julgado interessante, o ordenamento jurídico brasileiro não consagra o denominado direito ao esquecimento. Perfeito? Não consagra. Certo? Então, seguindo para mais 2 julgados interessantes, configura dano moral indenizável a divulgação não autorizada da imagem de alguém em material impresso de propaganda política eleitoral, independentemente da comprovação de prejuízo. Tá? Então, há dano moral que não precisa comprovar o prejuízo ali. Perfeito? Por fim, mais um julgado interessante, a divulgação de notícia ou crítica acerca de atos ou decisões do poder público ou de comportamento de seus agentes não configuram, a princípio, abuso no exercício da liberdade de imprensa, desde que não se refira a núcleo essencial da intimidade e de vida privada da pessoa. Perfeito? Seguindo ali para a pessoa jurídica, o artigo básico, mas que é necessário, sabemos e vamos trazer aqui na aula para vocês. Artigo 41, quais são as pessoas jurídicas de direito público? Pessoal, básico também tem que ser dito. Então vamos lá, quais são as pessoas jurídicas de direito público interno? União, Estado, DF e territórios, os municípios, autarquias e as associações públicas e as demais entidades de caráter público criadas por lei. Da mesma maneira, vamos falar aqui das pessoas jurídicas de direito privado. Quais são? Associações,
sociedades, fundações, organizações religiosas e partidos políticos. Lembrando que foi revogado em 2022 a EIRELI, ou EIRELI, né? Então, não existem mais do que no ordenamento jurídico, e por isso ela foi revogada lá do artigo 44 do Código Civil. Então, lembre-se, para você na prova está errado, porque foi revogado. Perfeito? No artigo 50, tema importante, desconsideração da personalidade jurídica, né? E teve uma alteração relativamente recente. Então, o artigo 50, lembramos lá, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica, beneficiados direto ou indiretamente pelo abuso. Então, artigo importantíssimo que trata lá da desconsideração da personalidade jurídica, né? E temos 2 julgados aqui importantes do STJ sobre o tema. Diz que o sócio devedor tem legitimidade e interesse para impugnar desconsideração inversa da personalidade jurídica. Julgado interessante que pode cair na sua prova. E mais um julgado, não há condenação em honorários advocatícios em incidente de desconsideração de personalidade jurídica. O tema é desconsideração, mas tem muito processo civil também, né? Pode até te ajudar no processo civil. Não há condenação em honorários em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Lembrando aqui das teorias da desconsideração, teoria maior, que é adotada pelo Código Civil, tá? Não basta que a pessoa seja solvente. O que mais que precisa? Um desvio de finalidade e uma confusão patrimonial. Diferente lá da teoria menor, que é adotada no direito ambiental, no direito do consumidor, que basta a insolvência. Então, aqui não precisa de confusão patrimonial, não precisa de desvio de finalidade. Perfeito? Pessoal, se eu estiver falando muito rápido, é porque é necessário. Vocês conseguem aí diminuir um pouco, talvez, a velocidade, mas é para a gente tentar abranger o máximo de conteúdo aqui nesses 50 minutos. Tá? Por fim, para fecharmos o tema, desconsideração inversa. O que é isso? Vem sendo aplicado lá pela STJ. É o contrário, em vez de você desconsiderar a personalidade jurídica da empresa para atingir o sócio, você está desconsiderando a pessoa natural para atingir o patrimônio da empresa. Se uma pessoa natural pode esconder o seu patrimônio ali da empresa, então o STJ já admite que vai desconsiderar a pessoa natural e correr atrás do patrimônio da empresa de qual ela é sócio. Perfeito? Então tá. Importantíssimo também que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, enunciado 227 da súmula do STJ. Então, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Perfeito? Mais um tema que eu gravei um vídeo lá no Direto ao Ponto é o domicílio. É também 8, 9 minutos de vídeo ali. Importante, vou destrinchar todos os artigos relacionados ao domicílio, trazer todas as curiosidades, todas as minuciosidades aí desse tema, tá bom? Então, recomendo vocês assistirem lá. Lembrando que o artigo mais importante é o 76, domicílio legal ou necessário. Quem que tem? Um capaz, servidor público, militar, marítimo e preso. Tá? Citei o artigo 73 também, que é a morada eventual, no caso do circense, né? Aquela pessoa que trabalha no circo, que a cada dia está numa cidade, a cada semana está no estado, vai considerar a residência dela o lugar onde foi encontrada, chamada morada eventual. Mas, para abrangermos o máximo de assunto, vão para frente e assistam lá no Direto ao Ponto, o tema domicílio, na aula que eu gravei, tá bom? Passando para outro tema, bens. Então, os bens podem ser classificados quanto à sua mobilidade como móveis ou imóveis. O artigo 80 diz lá quais são os bens imóveis para os efeitos legais. Então, é aqui a lei dizendo que aquele bem vai ser imóvel, certo? Quais são os imóveis, então, para os efeitos legais? Direitos reais sobre imóveis e as ações que o assegurem e o direito à sucessão aberta, né? A herança. Perfeito? Então, esses são imóveis para efeitos da lei. É a lei que diz que esses bens serão os imóveis. Perfeito? Seguindo ali, não perdem o caráter de imóveis. Edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local. A gente lembra muito bem aqui daquelas casas americanas, umas casas pré-moldadas. Os americanos literalmente colocam num caminhão e levam para outro lugar. Então, não vai perder o caráter de imóvel, se for removida para outro local, conservando a sua unidade. E também não perde o caráter de imóvel
os materiais provisoriamente separados de um prédio para nele se reempregarem. Perfeito? E os móveis, para os efeitos legais. Então, temos aqui a lei dizendo quais serão os bens móveis. Energias que têm um valor econômico, direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes, e direitos pessoais de caráter patrimonial. Então, direito real sobre objeto imóvel é considerado imóvel, né, pela lei. E os direitos reais sobre bens móveis são considerados pela lei como bens móveis. E direitos pessoais, né, os outros são reais, pessoais também serão considerados aí bens móveis. Perfeito? Sugiro aí um pause e uma fotinho aqui, ó, das formas de aquisição dos bens móveis e imóveis, dos prazos para uso capião, estudados lá em direito real, se o direito de garantia sobre cada um, né, que vai ser a hipoteca e o penhor, salvo aqui navios e aeronaves. Então, tira uma foto para você guardar aí, ler antes da sua prova, diferenciando bem móveis de imóveis, e vamos seguir, beleza? Bem de família, é importante também, várias súmulas que tratam sobre o tema. A primeira que eu quero citar aqui é a 364. Então, o conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas. Apesar de chamar bem de família, vai proteger, claro, aquela pessoa solteira, aquela pessoa separada, aquela pessoa viúva. Perfeito? Olha aqui, artigo 486 do STJ trata da impenhorabilidade de bem de família alugado. Tema bem importante também. Então, é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja alocado a terceiro, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou moradia da sua família. Então, alguém tem um imóvel que está alugado, mas com o aluguel daquele imóvel ele consegue pagar uma outra moradia ou pagar sua subsistência de outra maneira. Então, aquele imóvel, mesmo as pessoas não morando ali, mesmo estando alugado, vai ser considerado impenhorável também. Perfeito? Seguindo, vaga de garagem. Cai bastante também em concurso. Enunciado 449 da súmula do STJ. A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora. Tá? Não constitui bem de família. Então, a vaga lá pode ser penhorada, sim. E, na súmula, no enunciado 549 da súmula do STJ, é válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. Então, perceba, é válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. Perfeito? Também súmula importantíssima para a sua prova. Seguindo aí, vamos para negócio jurídico. Devemos lembrar aqui da famosa escada pontiana, né? A escada idealizada por Pontes de Miranda. Pontes de Miranda diz lá que existem 3 planos do negócio jurídico. Em primeiro lugar, no primeiro degrau, o plano de existência, passando para o segundo, que é o plano de validade, e, por fim, o plano de eficácia. E no artigo 104, que é bem cobrado em prova, temos lá que a validade do negócio jurídico requer. Pessoal, perceba, aqui está falando de validade, então estamos já no segundo degrau da escada. Perfeito? Já no plano de validade. Mas, para sabermos o plano de existência, o que a gente tem que fazer? Tirar os adjetivos desses substantivos aqui. Então, para que o negócio exista, deve haver um agente, deve haver um objeto, deve haver uma forma. Esses são os requisitos previstos aqui na lei. Mas a doutrina e a jurisprudência lembram da vontade, né? Deve haver vontade. Agente, objeto, forma e a vontade, certo? Isso é no plano de existência. E no plano de validade? Vamos adjetivar esses substantivos e aditos. Então, a gente tem que ser capaz. O objeto deve ser lícito, possível, determinado ou determinável. A forma, prescrita ou não defesa em lei. E a vontade, livre ou não viciada. Perfeito? Então, falamos aqui dos planos de existência e de validade. E o plano de eficácia? Aí já entramos num assunto importante para a sua prova, que são os elementos acidentais do negócio jurídico. São acidentais por quê? Porque não são essenciais. Né? E estamos falando aqui da condição, do termo e do encargo. Pois bem, começando com a condição. Que condição? Vai subordinar um efeito do negócio jurídico ao evento futuro e incerto. É o que vai diferenciar lá do termo, que é o evento futuro e certo. Né? Então, a condição vai ser um futuro, vai subordinar o efeito do negócio jurídico a um evento futuro e incerto. E no 123 tem aqui, ó, invalidam os negócios jurídicos
que lhes são subordinados, se a condição física ou impossível, né, fisicamente ou juridicamente impossível. Quando suspensivas, as condições ilícitas ou de fazer coisa ilícita, lembrando, são aquelas condições contra a lei, contra a ordem, contra os bons costumes, perfeito? E no inciso 3, as condições incompreensíveis ou contraditórias. Então, vai invalidar o negócio as condições físicas ou juridicamente impossíveis, quando suspensivas, ilícitas ou de fazer coisa ilícita, e as incompreensíveis ou contraditórias. Perfeito? E tem por inexistentes as condições impossíveis quando resolutivas, e as de não fazer coisa impossível. Enquanto lá dissemos os casos que vão invalidar o negócio jurídico, né, vai ser inválida, aqui vai ter por inexistente essas condições, se forem impossíveis quando resolutivas, e as de não fazer coisa impossível. Perfeito? E no 125 também eu vou trazer aqui um quadro comparando cada um desses elementos acidentais, mas subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto essa não se verificar, não se terá adquirido o direito a que ele visa. Perfeito? Passando para o termo, falamos lá que a condição subordina o efeito do negócio jurídico a um evento futuro e incerto. Aqui temos no termo o evento futuro e certo. Aí eu lembro vocês aqui, a morte. A morte é o quê? É uma condição ou é um termo? É um termo, porque ela é certa, né? A única certeza que temos é que iremos morrer. Então, a morte enquadra esse aqui, ó, um termo, perfeito? E, por fim, o encargo, que nada mais é que um fardo, um ônus. Né? No 136 diz que ele não suspende a aquisição nem o exercício do direito. Então, cada um desses elementos acidentais tem um que vai suspender a aquisição e o exercício do direito, que é a condição. O outro não suspende a aquisição, mas suspende o exercício, que é o termo, e o encargo não vai suspender nem a aquisição, nem o exercício do direito. Mais uma vez, dá um pause aí, tira a foto desse quadrinho e leva para a sua prova. Então, a condição depende de um evento futuro e incerto. O termo depende de um evento futuro e certo. O encargo é um ônus, um fardo, né? E aqui, ó, como eu disse, a condição suspende a aquisição e o exercício do direito. O termo não suspende a aquisição, mas suspende o exercício do direito. E o encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito. Perfeito? Passando para outro tema importantíssimo da sua prova, temos os defeitos do negócio jurídico. Enquanto lá, termo, condição e encargo encontram-se no plano de eficácia do negócio jurídico, os defeitos aqui encontram-se no plano de validade. E o primeiro defeito, traz lá o Código Civil, é o erro. Né? E no 144 diz lá que o erro não prejudica a validade do negócio jurídico quando a pessoa a quem a manifestação de vontade se dirige se oferecer para executá-la na conformidade da vontade real. Então, o erro vicia o negócio jurídico? Sim. Mas, de acordo com o princípio da conservação do negócio jurídico, né, esse negócio jurídico pode ser válido se a quem a manifestação da vontade se dirige se oferecer para executá-la na conformidade. Então, a pessoa comprou um relógio achando que era de ouro, mas era de latão. Enfim, pagou um preço lá por isso. Ele errou sozinho. Vamos diferenciar o erro do dolo. Então, o erro é a pessoa engana-se sozinha. Olhou, não perguntou, achou que era um relógio de ouro, era só um relógio de ferro, né? Enfim, de alumínio lá, pintado de dourado. Mas a coisa, o negócio jurídico pode ser válido se quem vendeu falou, não, você achava que era o outro relógio, então toma ele aqui e está tudo certo. Então, o negócio vai ser convalidado, perfeito? Então, como eu disse, ó, enquanto o erro, a pessoa erra sozinha, no dolo há um erro induzido por terceiro, então a pessoa age de má fé, né, induzindo o terceiro a erro. 3 artigos aqui que eu considero importantes, vamos falar, que é o 146, 147 e 150. No 146 temos lá o dolo acidental. Então, o dolo acidental só obriga a satisfação de perdas e danos. Perceba, o dolo acidental não vai invalidar o negócio jurídico. O negócio jurídico vai ser válido, vai acontecer, mas vai gerar perdas e danos para quem comprou. O que é o dolo acidental? Então, assim, o negócio seria realizado, mesmo de outra maneira. Então, você quer comprar um carro e o vendedor disse que o carro é preto e, na verdade, era um carro azul. Então, assim, de qualquer maneira, você queria comprar aquele carro. Né? E isso, a cor não ia fazer diferença para você. Então, você comprou, o negócio vai ser válido, mas vai ter que ter perdas e danos. Perfeito?
No 147 temos o dolo negativo, ou a omissão dolosa. O que é isso? Um silêncio intencional de uma das partes. Então eu pergunto, olha, esse carro aqui tem ar-condicionado? O vendedor fica em silêncio. Isso é um dolo negativo. Depois, se eu descobrir que não tinha, né, eu posso alegar o dolo negativo, né, que é isso aí, um silêncio intencional de uma das partes sobre um fato ou uma qualidade que a outra parte haja ignorado. Perfeito? E no 150 temos o dolo bilateral. Imagina duas pessoas contratantes ali, as duas estão agindo com dolo. Né? Ninguém vai poder usar da própria torpeza ali, ninguém vai poder alegar a nulidade de negócio se ele estava agindo de má fé também, se ele estava com dolo. Perfeito? Então temos o dolo bilateral no artigo 150. Tá bom? Vamos correr porque o tempo está passando. Então aqui, diferença do erro e do dolo. No erro a gente percebe mal os fatos, erra sozinho, e no dolo ele é induzido a esse erro. Passando para o próximo, coação. O que não considera coação? Coação pode ser, você pode ameaçar alguém, né, ou pode ir lá e pegar a mão da pessoa e fazer ela assinar um contrato. Esses casos de coação, mas aqui estamos falando do caso que não é considerado coação. O exercício legal do direito e um temor reverencial. O que é esse exercício legal do direito? Olha, me pague, senão eu vou escrever o seu nome lá no SPC, no Serasa. Isso é exercício legal do direito, não vai ser considerado uma coação. E no temor reverencial, aquele temor, né, quando há uma relação, por exemplo, de pai para filho, de empregado para patrão, né? Então, com um medo de desagradar, um impulso em não quer desagradar, então faz aquela coisa para nos agradar, mas não é considerada uma coação, é um simples temor reverencial. Perfeito? Estado de perigo, e vamos falar da lesão, institutos bem próximos, mas que há uma diferença bem importante aqui para a sua prova. O que é o estado de perigo? No 156. Quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, ou salvar alguém da sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, importantíssimo, assume obrigação excessivamente onerosa. Temos aqui, pessoal, o dolo de aproveitamento. A outra parte sabe da necessidade de salvar, né? Então, existe o dolo de aproveitamento aqui, que não há lá na lesão. Vamos falar dela agora. Antes, e se for, aqui fala salvar-se, ou pessoa de sua família, se for uma namorada, aí vai entrar aqui no parágrafo único. É o juiz que vai decidir, de acordo com o caso concreto, lá nas circunstâncias, se houve um estado de perigo ou não. Perfeito? Passando para a lesão, então, ocorre uma lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga a uma prestação manifestamente desproporcional. Perceba, tanto no estado de perigo quanto uma lesão, tem uma prestação manifestamente desproporcional. Mas lá é uma necessidade de salvar-se. Perceba a palavra salvar-se. É algo mais sério, né? Mais importante. Aqui não, aqui é uma mera necessidade ou uma inexperiência. Né? E aqui também não há o dolo de aproveitamento. A pessoa não precisa saber que a outra está necessitada, que a outra é inexperiente. Basta que haja uma prestação manifestamente desproporcional. Perfeito? E aprecia-se essa desproporção quando? Lá, segundo os valores vigentes, ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico. Não adianta eu celebrar um negócio jurídico depois de 2 anos, com a inflação, alegar que há uma prestação desproporcional. Não, tem que ser avaliada ao tempo em que ela foi celebrada. Perfeito? E mais uma vez, no parágrafo 2º, temos lá o princípio da conservação do negócio jurídico. Então, não vai se declarar anulação do negócio se for oferecido suplemento suficiente ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito. Então, pagou lá R$100 por, sei lá, algumas coisinhas pequenas lá, pode falar, não, eu te dou mais coisas para completar esse valor, ou senão eu te devolvo o valor e está tudo certo. O negócio não vai ser invalidado por causa disso. Mais uma vez, tirem foto aqui, comparando os dois institutos, estado de perigo e lesão. Perfeito? Seguindo, fraude contra credores, o último defeito aqui do negócio jurídico. Então, lá no 158, os negócios jurídicos, né, de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se o praticar já o devedor insolvente, ou por eles reduzido a insolvência, ainda quando ignore, poderão ser anulados pelos credores pirografares, como lesivos dos seus direitos. E serão igualmente anulados os contratos onerosos. Perfeito? Aqui é gratuito. Aqui nós estamos falando de contratos onerosos. Quando a insolvência for notória ou houver motivo para ser conhecida de outro contratante. Então, vemos aqui, de acordo com a doutrina, com o STJ, os requisitos para que haja fraude contra credores. Né? Tem que ter uma anterioridade do crédito e, importantíssimo, eventus damini e concilium fraudes. Então, o terceiro que adquire a coisa, ela sabe
que é o estado de insolvência do devedor, é o concílio fraude, o conluio fraudulento, né? E tem que ter o eventus damini, Então, tem que ter um prejuízo, perfeito? Não só a insolvência, há um prejuízo dos credores ali, perfeito? Então, pessoal, todos esses defeitos do negócio jurídico que a gente disse vão gerar a anulabilidade do negócio. Não é nulidade, a banca gosta muito disso. Não é nulidade do negócio jurídico, é anulabilidade do negócio. Todos esses defeitos do negócio jurídico. Lembrando lá que a simulação, que vamos falar dela, vai causar nulidade. Mas os defeitos do negócio jurídico, erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo, fraude contra credores, vai gerar a anulabilidade do negócio jurídico. Então, falando de negócios anuláveis, temos que, além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico por incapacidade relativa do agente e todos esses erros e todos esses defeitos do negócio jurídico que dissemos. Então, nos casos de todos os erros serão anuláveis e também incapacidade relativa. E se for absoluta? O negócio vai ser nulo. Falaremos disso. Né? Mais uma vez, no 172, temos lá o princípio da conservação do negócio jurídico. O negócio anulável pode ser confirmado, diferente do negócio nulo, que não vai convalescer pelo tempo, não pode ser confirmado. O negócio jurídico anulável pode sim ser confirmado pelas partes. Tá bom? A anulabilidade, então, não tem efeito antes de julgado por sentença, não se pronuncia de ofício, só os interessados podem alegar e aproveita exclusivamente aos que alegarem. Tá? Vamos ver que diferente lá da nulidade, que é de interesse público, então pode ser de ofício, pode o MP, pode alegar, né? Vamos ver essas diferenças no padrinho também. E vamos lá. E para você anular esse negócio jurídico, qual que é o prazo? É o prazo da ação anulatória ou ação pauliana, previsto lá no 178. É de 4 anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação dos negócios jurídicos. Mas quando? Nesses casos aqui, viu, pessoal? No caso de coação e de todos os outros defeitos do negócio jurídico e no ato de incapazes. Tá? E quanto vai ser contado esses 4 anos? Quando cessar a incapacidade, tirando o caso de coação em todos os outros defeitos do negócio jurídico, no dia que se realizou o negócio. Então, 4 anos a partir do dia em que realizou o negócio jurídico. E na coação? No dia que ela cessar. Por quê? Porque essa coação pode durar 2 anos, 3 anos, 4 anos. Pode ser algo ali que perdure no tempo. Então, quando ela cessar, aí sim começará o prazo de 4 anos para decadência, para anular o negócio jurídico. Tá? Então, 4 anos nesses casos, os defeitos do negócio jurídico e os atos de incapazes. Mas será de 2 anos quando a lei dispuser que determinado é anulável, determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo. Então, ao longo do Código Civil, vemos lá, tal negócio vai ser anulável, mas não fala prazo, vai ser esse aqui, 2 anos. Você vai conjugar a interpretação lá do artigo com esse artigo 179. Tá bom? Então, seguindo, quando o negócio é nulo, celebrado por pessoa absolutamente incapaz. E aqui, vamos lembrar lá do plano de validade do negócio jurídico, né? Lá a gente fala que o objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou indeterminado. Se for ilícito, impossível ou indeterminado, negócio nulo. Se o motivo determinante for ilícito, negócio é nulo. Se não tiver as formas, né, se for preterido alguma solenidade ou não revestir a forma prescrita em lei, o negócio vai ser nulo. Também se fraudar a lei imperativa ou se a lei declarar nulo sem combinar uma sanção. Perfeito? Esses são os casos de negócio nulo. E também lembrando lá da simulação, que vai ser nula, como eu disse. Então, isso aí as pessoas, né, os concurseiros, costumam confundir com os defeitos do negócio jurídico, mas na simulação vai ser nulo o negócio jurídico. Lembrando que a nulidade, como eu disse, pode ser alegada por qualquer interessado, pelo Ministério Público, né, e pode ser pronunciado pelo juiz de ofício, perfeito? E aqui temos essas diferenças todas. Gravem aí. Então, na nulidade absoluta, viola o interesse público, na relativa não, viola o interesse particular. Por isso que aqui só pode ser suscitada pelo interessado, e aqui pode ser de ofício pelo juiz e pelo MP. Essa aqui é irratificável. Opa, desculpa. Essa é irratificável. E essa aqui já é ratificável, ou convalesce pelo tempo, né? E aqui, normalmente, é feito ex tunc, então vai retroagir. E aqui, em regra, não, temos uma divergência, mas em regra será ex nunc, não retroagindo aí. Tudo bem? Seguindo, pessoal, prescrição e decadência. Então,
É possível a renúncia à prescrição, mas só depois de consumada. É o que diz o artigo 9.1. Você pode renunciar à prescrição? Pode, mas só depois dela acontecer. Previamente, não. Tá bom? Não existe prescrição convencional, ela é apenas legal. Diferente da decadência, que pode ser legal ou convencional, a prescrição não. Tá? E a prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição. Outra coisa, a morte não é causa de interrupção ou suspensão da prescrição. Já vi isso cair em prova também, e a morte não é. Por quê? Porque a prescrição, quando inicia contra uma pessoa, ela continua contra os seus sucessores. Perfeito? Então, não ocorre a prescrição. Temos lá todos os casos que não ocorre a prescrição, no 97, 98, 99, 3 artigos que querem dizer a mesma coisa, mas estão em artigos separados. Não ocorre entre os cônjuges, durante a sociedade conjugal, entre ascendentes e descendentes, durante o poder familiar, entre tutelados e curatelados, e seus tutores e curadores durante a tutela ou curatela. Né? Também não corre a prescrição contra os absolutamente incapazes, artigo 3º, né? Contra os ausentes do país em serviço público, não basta estar ausente, tem que ser em serviço público, né? De qualquer um dos entes, contra os que acharem servindo na Força Armada em tempo de guerra. E também não corre, mais uma vez, pendendo condição suspensiva, não estando vencido o prazo e pendendo ação de evicção. Partindo para a decadência, nessa correria toda, na verdade, vamos lembrar os prazos prescricionais. São vários. Como decorar para a prova? Primeiro, o mais prático ali é o prazo geral de 10 anos. Então, se não tiver um outro prazo menor, se não tiver lá nos artigos que falam do prazo de 4, de 2, de 3, de 5, de 1 ano, o prazo vai ser geral de 10 anos. Tá? Vamos aqui pelos mais fáceis. Primeiro, a tutela, 4 anos. Tá? Então, quando envolver tutela ali, o prazo prescricional de 4 anos. Então, 4, lembra, né? 4, que tem o T, você vai lembrar, desculpa o T meio feinho aí, mas na tutela, certo? Depois, 2 anos também é uma hipótese só prevista no Código Civil. Prestações alimentares. Então, quando falar de alimentos, o prazo prescricional é de 2 anos. Depois vamos para o prazo de 5 anos, que tem 3 hipóteses. Cobrança de dívidas, profissionais liberais e seus honorários e o que despendeu em juízo. Tá? E depois vem os 3, né, prazo de 3 anos e de 1 ano, que são várias hipóteses, mas você vai tentar isso. Ó, é tutela, 4 anos. Prestação alimentar, 2 anos. 5 anos, cobrança de dívida, profissional liberal e seus honorários e o que despendeu em juízo. 10 anos o prazo geral. E no 3 anos eu peço para você lembrar da reparação civil, que é o mais importante. Mas, de acordo com o STJ, essa reparação civil, que você prazo prescricional de 3 anos, é na responsabilidade extracontratual, porque na responsabilidade contratual vai ser de 10 anos. Tá? Importante. Então, prazo prescricional na responsabilidade contratual é de 10 anos e na extracontratual de 3 anos. E num ano, vamos lembrar dos honorários, tabeliães, peritos e eventuários da Justiça. Enquanto os profissionais liberais e honorários, né, e seus honorários, estão lá no prazo de 5 anos, aqui temos honorários de tabeliães, peritos e serventuários da Justiça. Perfeito? Passando então para a decadência. Como eu disse, diferente da prescrição, que é legal, aqui pode ser legal ou convencional. Né? Quando ela for legal, o juiz deve conhecer de ofício. Quando for legal, convencional não. Se a decadência for convencional, a parte que aproveita pode alegar em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode alegar. Então temos aqui um quadro, sugiro você dar pausa e ler com calma, diferenciando o prazo decadencial do convencional. O que pode ser alterado, o que não pode, o que é renunciável, o que não é, quando que cabe de ofício, o reconhecimento de ofício pelo juiz e quando não cabe. Tá? E aqui também temos um quadrinho comparando a prescrição da decadência. Lembrar que a decadência envolve direito potestativo. Né? A prescrição já fulmina a pretensão de um direito a ser reparado. Né? A prescrição é apenas pela lei, decadência pode ser legal ou convencional. Perfeito? Então, dê uma olhada nesse artigo aí, com várias coisas importantes. Nosso tempo está acabando, mas vamos lá. Atos ilícitos, no 186, temos o ato ilícito subjetivo, né, que precisa ser demonstrado o dolo ou a culpa, e no 187 tem um abuso de direito, que vai ser aqui um ato ilícito objetivo, porque não vai depender de dolo ou culpa. Perfeito? Seguindo para a responsabilidade civil, vamos lembrar dos elementos da responsabilidade, a conduta, o dano e o nexo de causalidade, que vai ligar a conduta a esse dano.
Então, temos a responsabilidade objetiva lá no parágrafo único do 927, né? Temos o 928, que é interessantíssimo. Por quê? Porque o incapaz vai responder pelos prejuízos, né? Isso pode confundir na prova. O incapaz vai responder? Sim, quando? Se as pessoas por ele responsáveis não tiverem a obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes, tá? E também aqui, ó, os casos de responsabilidade. Quem que vai responder por outra pessoa? Os pais pelos seus filhos menores, que estiverem sob sua autoridade e sua companhia. O tutor e o curador pelos pupilos e curatelados, também nas mesmas circunstâncias citadas anteriormente. Né? O empregador pelos seus empregados, se estiverem no exercício do trabalho ou se for em razão dele. Né? Donos de hotéis, hospedarias, casas e estabelecimentos, né? Ou colégios, por exemplo, tanto que lá no colégio público, quem vai responder é o ente público, né? O Estado, o município, e os que gratuitamente houverem participado do produto de crime até a concorrente quantia. Então, aqui temos responsáveis de algumas pessoas responsáveis pelos danos causados por outras. Né? Mas, obviamente, vai poder entrar com uma ação regressiva. Então, um hóspede causou um prejuízo a outro hóspede no hotel, você pode cobrar lá do hotel, porque o hotel é responsável. Mas, obviamente, o hotel depois entrará com uma ação de regresso contra o causador do dano, certo? Lembrar aqui também a culpa lá, a responsabilidade do dono ou detentor do animal. Perceba, não é só o dono. Tenha lá alguém passeando com o cachorro na rua e esse animal causa um dano, né? Tem uma responsabilidade aqui objetiva. Então, deve ser, sim, independente de culpa, ressarcido, certo? Ressarcir quem teve esse dano aí, perfeito? Se não provar, claro, culpa da vítima ou força maior. Perfeito? E o direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmite-se com a herança. Perfeito? Pessoal, alguns julgados importantes do STJ sobre o tema. Responsabilidade civil do incapaz pela reparação dos danos, ela é subsidiária, ela é condicional, ela é mitigada e equitativa. Eu disse lá, vai responder? Vai, de acordo com o 928. Mas, se os responsáveis não tiverem meios, né, enfim, então, a STJ entende que é subsidiária, condicional, mitigada e equitativa. E a vítima de um ato ilícito praticado por menor pode propor ação somente contra o pai do garoto, não precisa pôr o garoto lá no polo. Né? Então, pode entrar apenas contra o pai. E não há como afastar a responsabilização do pai, do filho menor, simplesmente pelo fato de que ele não estava fisicamente ao lado do seu filho. Então, o pai não estava com o filho ali, apesar de falar em sua companhia, né, o artigo, a STJ entende, olha, não estava lá fisicamente, mas não vai eximir da culpa, ele vai ter que ir lá e o pai vai ser responsabilizado pelo ato do seu filho. Perfeito? Pessoal, seguindo aqui lá no direito obrigacional, né, no direito das obrigações, lugar do pagamento, lá no artigo 327. Qual que é o lugar do pagamento? Em regra, domicílio do devedor. Perfeito? Salvo se as partes convencionarem de maneira diversa ou se o contrário resultar da lei. Mas a regra é que o pagamento é feito no domicílio do devedor. E se houver mais de um lugar designado lá no contrato, quem que cabe escolher onde será feito o pagamento? O devedor. Então, perceba, em regra, é domicílio do devedor, se não tiver outra convenção ou algo previsto diferentemente na lei. Mas se tiver mais de um lugar, quem vai escolher é o credor. No artigo 330, vamos lembrar aqui do instituto famoso, que é o suprécio surrectio, né? Então, se o pagamento for reiteradamente feito em outro local, vai-se presumir uma renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato. Vamos supor que, apesar da regra ser domicílio do devedor, no contrato está previsto que o devedor tem que pagar, tem que ir até a casa do credor entregar um dinheiro, por exemplo. Vamos supor que na primeira vez o credor vá até a casa do devedor e cobre. No segundo mês, de novo. No terceiro mês, de novo. O que vai acontecer? Ele vai perder esse direito de receber o dinheiro em casa e vai nascer um novo direito para o devedor de que o credor vá até ele para receber aquele dinheiro. Então, tem o Instituto da Suppressio Surrectio, enquanto ressurge, né, enquanto é a supressão de um direito para um, vai ressurgir o direito para o outro, perfeito? E temos aqui, então, a obrigação quesível ou portável, né? A regra no Código Civil é que a obrigação é quesível. O que significa isso? O pagamento é no domicílio do devedor, como vimos. Né? E a portável seria o exemplo que eu dei. Será no local do domicílio do credor. Então, o devedor vai lá, sai da sua casa, vai até a casa do credor para pagar. Essa seria uma obrigação
portável. Perfeito? Tema que tem caído bastante nas provas do CESP e do SEBRASP são as regras especiais de pagamento, consignação, dação em pagamento, confusão, enfim, vamos até ela. Consignação lá no 335, importante saber quanto que ela vai ter lugar. O CESP vai, cria uma situação e quer saber o que está acontecendo ali. Qual a regra especial de pagamento ali? Houve uma confusão? Houve uma compensação? Houve uma dação em pagamento? Então, temos que saber cada uma delas. Saber identificar, né? Então, a consignação tem lugar quando? O credor não pode, ou sem justa causa, recusa receber o pagamento ou dá o recibo, uma quitação na forma devida. Então, a pessoa vai lá e vai consignar. Ele não quis receber, ele não pôde receber, ou ele não quis me dar um recibo, então eu vou consignar esse pagamento, considera esse pago, né? Em regra. Então, e o credor não for nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condições devido. Então, se o credor teria que buscar algo na casa do devedor e não aparece, o devedor pode ir lá, pode consignar. Outro caso, o credor é incapaz de receber, ou for desconhecido, ou for declarado ausente, ou residir em lugar incerto, não sabido, ou de acesso perigoso ou difícil, também vai haver consignação. Ocorrer dúvidas sobre quem deva legitimamente receber o pagamento. Então, tem uma discussão lá de sucessão, quem sabe, né? Então, você não sabe se tem que pagar para uma pessoa, para outra, ou uma partilha, um inventário, enfim. Então, você pode consignar, para não pagar errado. E se pender litígio sobre o objeto do pagamento. Então, acaba que alguém compra alguma coisa ali, eles estão discutindo, você não sabe quem que eles estão brigando por aquele objeto, então você vai consignar para não correr risco de pagar errado. Subrogação, que pode ser legal ou convencional. Né? Subrogação, quando o credor que paga a dívida é o devedor comum. Então, tem duas pessoas devendo, perfeito? Na verdade, tem um devedor comum, tem dois credores. Então, eu pago a parte do devedor para o outro credor e recebo inteiramente aquele valor do devedor. Perceba? Então, A e B são os credores e tem um devedor comum, devendo R$20. O A paga R$10 para o B, olha, toma sua parte aí, e agora o A vai cobrar diretamente do devedor o valor total, os R$20. Perfeito? Então, outro caso de subrogação legal é adquirente do imóvel hipotecado que paga credor hipotecário, bem como o terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado do direito do imóvel. Você compra um imóvel que está hipotecado, você vai lá e paga a hipoteca. Então, você vai subrogar. Perfeito? E terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado no todo ou em parte. Perfeito? Então, e no 347 temos a subrogação convencional, quando o credor recebe o pagamento de terceiro e expressamente transfere todos os seus direitos. Então, tem alguém lá numa venda, devendo uma venda, sei lá, R$30, e vai a namorada e fala assim, olha, estou pagando R$30 a dívida do meu namorado aqui no bar. Então, o dono do bar vai lá expressamente dizer, olha, estou transferindo todos os direitos para você, para cobrar esses R$30. Né? E quando terceira pessoa empresta ao devedor a quantia precisa para sobrar a dívida, sobre condição expressa de ficar o mutuante subrogado. Então, olha, estou devendo no bar R$30, você me empresta esses R$30? Empresta. Mas vamos constar aqui expressamente que eu vou ficar subrogado no seu direito. Perfeito? Passando a imputação ao pagamento. Nada mais é, né, que apontar o que você está pagando. Então, se não imputar, o credor pode fazê-lo, né, e se não o fizer, temos a regra lá do 345. A regra é que o devedor vai imputar. Estou pagando os juros, estou pagando o montante principal. E se não imputar, o credor pode falar, olha, o dinheiro que você me deu, você está pagando apenas os juros. O valor principal está me devendo ainda. Né? E se o credor não imputar, a lei que imputa. Então, se houver capital e juros, o pagamento vai primeiro nos juros vencidos e depois no capital. Se você não tiver dinheiro para pagar tudo, a lei está dizendo aqui, olha, primeiro você paga os juros vencidos e depois você paga o capital. Né? Se o devedor não fizer a indicação do 352 e a quitação for omissa contra a imputação, fala nas dívidas líquidas vencidas em primeiro lugar, e se todas forem líquidas e vencidas, vai ser a mais onerosa. Então, obviamente, se o devedor não disse que dívida que ele está pagando, e se o credor não escolheu, né, vai ser lá nas primeiras, nas que foram vencidas já, e nas líquidas. E se todas forem líquidas, a de maior valor. Perfeito? Passando para a dação de pagamento, nada mais é que o credor consentindo receber uma outra coisa no lugar daquela que era original. Então, a pessoa está devendo ali 50 mil, fala assim, olha, não vou te dar 50 mil, vou te dar um carro no lugar.
credor aceitou? Beleza. Houve dação e pagamento, forma especial de pagamento, certo? Novação é uma nova dívida. Ela pode ser objetiva, ela pode ser subjetiva, você pode trocar a dívida, você pode trocar as pessoas que estão ali, né, na posição de credor. Então, quais são os elementos essenciais da novação, que é uma nova dívida? Tem que ter uma obrigação anterior, tem que ter uma nova obrigação válida e uma intenção de inovar, famoso animus novandi. Então, para que haja a inovação, tem que ter esses elementos. Um ânimo de inovar, olha, estou inovando, estou causando uma dívida, né, criando uma dívida nova, né, tem que ter uma obrigação anterior e uma nova obrigação válida. Perfeito? Então, tem a subjetiva passiva, onde você troca o devedor daquela relação original, né, e pode trocar o credor daquela obrigação original. Então, vai ser a novação subjetiva ativa. E você podem continuar as mesmas partes e alterar apenas a dívida ali, num valor maior, em vez que era dívida e juros. Você fala, então, vamos supor que era 20 mil e já virou mais 30 mil de juros. Fala só, me paga 40 aqui. E vai ser a nova dívida estipulada entre as mesmas partes. Então, vai ser uma novação objetiva. Certo? Então, salvo as obrigações simplesmente anuláveis, não pode ser objeto de obrigação, de novação, as obrigações nulas ou extintas. Então, você pode inovar dívida anulável? Sim. Dívida nula? Não. E nem extinta. Perfeito? E a compensação, duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor. Então, o A deve a B 20 mil e o B deve a A 20 mil. Ninguém vai pagar ninguém. Houve a compensação aí. A compensação só vai se efetuar em dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Você não pode compensar a dívida, no caso que eu disse aqui, de A e B, se uma das dívidas não for vencida. Perfeito? Não vai poder haver essa compensação. Então, efetue-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Perfeito? Aqui, para finalizar, confusão quando uma pessoa é ao mesmo tempo devedor e credor. E, alguém deve dinheiro a um pai, o pai falece e ele vai herdar esse dinheiro. Então, houve o instituto da confusão. Ele estava devendo, ele herdou aquela dívida, então ele está devendo para ele mesmo. Houve a hipótese aqui de confusão. E remissão, que nada mais é que um perdão da dívida. É uma forma de pagamento. Olha, estou te devendo 10 mil reais. Não, está tudo bem, acho que você não tem condições, está tudo bem, eu estou bem aqui de vida também, então estou perdoando essa dívida sua, está tudo certo, e vida que segue. Beleza? Essa é a remissão, também uma forma especial. Pessoal, caminhando já para o final, tema de direitos reais. Antes disso, eu gostaria de falar também que eu gravei um vídeo para o Direto ao Ponto aqui no YouTube da Aprovação PGE sobre evicção. Acho que vale também lá dar uma olhada em poucos minutos também para entender o Instituto da Evicção, que é um tema importante para a sua prova. Inclusive, até na minha prova oral foi cobrado esse tema, tá bom? Sem mais delongas, direitos reais, eu optei aqui por trazer um inciso novo, né, incluído lá no artigo 1225, em 2023, que são direitos reais, além de todos aqueles outros, propriedade, né, enfim, os direitos reais de garantia. Aqui, os direitos oriundos da emissão provisória na posse, quando concedida à União, Estados, DF, municípios ou entidades delegadas em respectiva cessão e promessa de cessão. Então, é um artigo novo, né, e pode cair na sua prova aí. Em direitos reais, trouxe vários julgados, que tem caído bastante nas provas aí do CESP. Então, prescrição aquisitiva começa do exercício da posse ad usus capione. Perfeito? Julgados do STJ. Não é possível aproveitar o tempo anterior de posse de terceiros para complementação do quinquênio necessário à declaração de prescrição aquisitiva no caso de usus capione especial urbano. Então, não pode aproveitar o tempo daquela posse de terceiros. Morador que não é associado da associação de moradores, nem anuiu expressamente com a cobrança, não pode ser obrigado a pagar taxa de manutenção de loteamento fechado. Então, se ele não é associado e não anuiu expressamente, ele não vai ser obrigado a pagar a taxa de manutenção de loteamento fechado. Perfeito? Outro julgado interessante, é possível o uso capião mesmo em uma área irregular, a área que não houve uma regularização fundiária, né? A procuração em causa própria, em res suam, não é título translativo de propriedade. É importante, também pode cair na sua prova. Então, a procuração em causa própria não é título translativo de propriedade. A uso capião é forma de aquisição originária da propriedade. E aí?
de modo que não permanecem os ônus reais que gravavam o imóvel antes da sua declaração. Então, o imóvel tinha alguns ônus reais lá cravados nele, mas como é a forma originária de aquisição, né, esses ônus reais não vão permanecer. Perfeito? Destinação de parte do imóvel para fins comerciais não impede o reconhecimento da usucapião especial urbana sobre a totalidade da área. Então, por mais que uma parte daquele imóvel seja utilizado para fins comerciais, isso não vai impedir o reconhecimento da usucapião especial sobre a totalidade da área. Tá? O condomínio, por ser uma massa patrimonial, não possui honra objetiva e não pode sofrer dano moral. Ah, então o condomínio vai entrar na justiça alegando que sofreu dano moral? Não possui honra objetiva, portanto, não pode sofrer dano moral por ser uma massa patrimonial. Por fim, para fecharmos aqui a aula, condomínios residenciais podem impedir, por meio da convenção condominial, o uso de imóveis para locação pelo Airbnb. Então, o condomínio residencial vai lá, né, os condôminos reúnem em assembleia e podem impedir, a votação prevista em lei, que o proprietário não pode alugar o seu imóvel para o Airbnb. Perfeito, pessoal? Desejo uma ótima prova para vocês. Espero que a gente tenha acertado alguma questão aí nessas nossas apostas. Como eu disse, é um tema muito grande, então temos que pincelar aqui. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando, lá no dia 15 de julho, vamos ter aqui no YouTube da Aprovação PGE, o Missão Procurador. Tá? Lembrando que é um evento gratuito, online, e vamos ensinar você passo a passo a se preparar para o concurso de procuradoria. Tá? Então, vai ter o link aqui embaixo, inscreva e esperamos vocês lá, tá bom? Até mais, muito obrigado.